pessoal, estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje é um assunto importante. Eu diria que ele não está muito ligado ao empreendedorismo em si, mas ele está ligado à saúde das mães que empreendem, dos pais que empreendem, né? Porque quem tem filho precisa se preocupar com isso. Então, hoje eu estou recebendo aqui Fernanda, psicóloga infantil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas crianças. Combinado. Bem-vinda, Fê! Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Ai, delícia, o prazer é meu. Muito bom falar desse assunto que é tão importante, né? Sim, sim. A Fê, ela é hoje cliente da Ser, né? Sim. E foi um presente pra mim em 2024, né? A gente partilha um pouquinho aí. Sim. E eu achei importantíssimo, assim, essa abordagem nos tempos que a gente vive hoje. De muita tecnologia, de muita rede social, de muito pai e mãe ocupado até com o próprio empreender, sem conseguir olhar para os filhos. Sem conseguir dar conta de tudo, né? Por isso que eu te procurei também. Sim, sem conseguir dar conta de tudo. E vamos começar? Vamos. Um bate-papo? Vamos. Qual é a importância de acompanhar a saúde mental e emocional das nossas crianças e adolescentes hoje? Tá. Bom, a gente já sabe, né? É muito importante. Eu acho que a gente vive num contexto, assim, bem desafiador, social, né? Um momento em que as telas tomam o lugar mesmo da nossa atenção, né? Sim. Então, na maior parte do tempo, a gente está trabalhando ou seguindo ali a rotina. Então, aquilo demanda mais atenção do que o próprio filho ali, né? Escutá-lo. Então, é muito importante a gente falar sobre saúde mental, porque eu acho que falar das crianças, inevitavelmente, vai levar a gente a falar da nossa saúde mental, das nossas emoções, de como a gente prioriza a qualidade de vida, o autocuidado, Sim. né? Então, não tem como falar da criança e não falar do adulto. Sim, tá diretamente ligado, muito, né? Sim, não tem muito, como. muito importante. Eu acho que é desafiador, porque as crianças têm também muitas atividades. Além dos adultos, as crianças têm uma agenda quase de Cheia. executivo. Talvez ela fique o dia todo na escola, mas na escola tem um montão de tarefas, né? Então, como que ela está absorvendo aquilo? Como que ela está sentindo tudo aquilo? Eu acho que são várias perguntas importantes para a gente refletir. Sim. Acho que também a gente pode trazer um contexto de que talvez o adulto não consiga enxergar o tanto da demanda que ele está tendo, né? E aí, essa falta com a criança pode estar acontecendo por algum outro motivo também, né? Que a gente tem que, de repente, desacelerar, né? Dar uma pausa, né? Respirar. Isso, lembrar de respirar, né? Então, acho que a gente, às vezes, também se cobra muito, né? Sim. Por conta de empreender, que tem que dar conta de tudo. Dar conta, né? Tem que performar, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que chegar mais cedo do que o meu horário para mostrar, né? Então, a gente tem uma necessidade ali muito grande de conseguir fazer tudo o que está proposto. E eu acho que é um processo até natural, levando em consideração que a gente tem mais consciência sobre as coisas, né? Tem tudo mais acessível, a informação está ali para a gente conhecer como se cuidar, como conseguir alcançar os resultados. E a gente tem operado nesse sentido, né? Então, muitas vezes, nessa operação de tentar dar conta de tudo, a gente se desconecta do sentir. A gente está muito num processo de pensar, de resolver, de tomar consciência, né? Que é um processo bem cognitivo. E a gente se desconecta de como a gente está se sentindo ali. Sim. Como os nossos filhos estão se sentindo, os nossos alunos, né? Então, o adulto também fica desconectado, né? Sim. E às vezes a criança se comporta para chamar esse adulto, né? Para olhar para ela. Sim. Quais são os principais desafios que as crianças e adolescentes enfrentam em relação à saúde mental? A gente mental e emocional, né? A gente sabe que são várias faixas etárias aí, né? Mas se puder falar um pouquinho, o que você pode falar pra gente sobre isso? Tá, sobre os principais Os desafios. Eu acredito que... se eles conseguem lidar com isso, né? Eu acho que, claro que depende muito de cada contexto, né? Familiar, escolar, enfim, todos os contextos que a criança está inserida. O social também, a gente tem que levar em consideração, né? Em qual contexto social aquela criança está, em que tipo de escola ela frequenta, né? É uma escola que traz para ela
um conforto para aprender, é uma família que consegue oferecer aquilo que ela precisa. Então, assim, tem muitos desafios, né? Tem a questão econômica, né? Não é só o emocional. Acho que o emocional, ele é um guarda-chuva, assim, né? Mas são vários fatores que vão influenciar como que aquela criança vai se sentir, né? Então, são muitos desafios, mas eu levaria em consideração hoje o principal desafio, que eu acho que entra tanto numa faixa etária, né, dos menores ali, de 0 a 7, né, quanto nos maiores, aqueles que já estão num processo de transição, né, para a adolescência e os adolescentes, que é a tela. A tela. Para mim, como profissional, né, é o principal desafio, porque a gente lida diariamente com as telas, não é só o videogame, não é só o celular, também tem a televisão, né? E aí essa tela me leva também para vários lugares, né? Então, tem até um termo da geração do quarto, né? Tem um livro que fala sobre a geração do quarto, que não necessariamente o quarto, mas assim, o quanto que aquela criança parece que está ali, mas ela não está, né? Olha o mundo, né? Olha o universo que se abre através dessa tela, da internet. Eu acho que esse é o principal desafio. Eu posso dar um exemplo meu pessoal, né? Eu segurei celular e tablet não, porque depois da pandemia veio a questão de usar tablet para estudar em casa, computador e tal. Mas ainda assim era muito regrado e jogo só de sexta, sábado e domingo com horário controlado do mais velho, né? Celular eu fui dar para ele no meio do ano passado, então ele tava com 12 anos quando ele ganhou o primeiro celular. Ótimo. Né? Então, assim, não tem rede social, é WhatsApp e horário controlado. Ainda assim, tipo, jogo, falo pra ele sexta, sábado e domingo, porque durante a semana você tem escola, então você tem que se preocupar com outras coisas. Então, não só isso, né? Vai tocar um violão, vai tocar um instrumento, vai ficar sem fazer nada, vai olhar pro teto, faz parte vai também. Criar, né? Vai ele criar. Precisa desse tempo livre para criar. Então, às vezes ele fala, né? Se ele assistir, ele vai encher o saco. Mas ele fala, você é chata, nenhuma mãe controla desse jeito. Eu falo, então, eu sou chata. Tem a comparação, né? Tem, né? Tem a comparação, porque os amigos da escola, ele era o único que não tinha o celular. Mas nunca foi um motivo de cobrança. Mas hoje fala, você é chata, eu não posso jogar. Não pode jogar. Eu sou chata, mesmo. Eu prefiro ser chata. Prefiro ser chata. A pequenininha chega da escola já pedindo pra assistir desenho na televisão. E eu fiz um combinado com ela, porque em contrapartida, ela chega da escola, eu preciso fazer os afazeres. Preciso fazer a janta, preciso fazer os afazeres de casa. Não dá, tem momento que não dá, né? Então, eu combino com ela, ó, é 30 minutos de televisão. Conto no relógio, eu tenho um reloginho de ponteiro, mostro pra ela. E é aquele tempo que eu tenho pra fazer a janta, pra organizar tudo, pra depois parar e ficar com ela. Então, a gente tenta seguir isso. Todo dia eu consigo? Não. Mas faz parte, a gente segue tentando, um dia por vez, né? Reduzindo danos. Reduzindo danos. Às vezes a gente não consegue o 100%, mas a gente tá ali já fazendo uma parte daquilo, né? Exato. Então, eu acho que é isso, assim. Eles precisam de limites, eles precisam de rotina. Né? E eu acho que a gente é uma geração, assim, que traz alguns traumas, né? Da geração dos nossos pais, dos nossos avós, que vem com uma educação muito autoritária. Muito daquilo assim, a criança não tem querer, né? Aí a gente vai para um outro extremo, muitas vezes, não em todos os casos, que é permissividade. Exato. E não tem a ver com isso também. Então, é difícil mesmo para os pais encontrarem o equilíbrio. Né? Porque na nossa vida a gente tem essa busca, né, por equilíbrio. Então, é difícil, assim. Muitas vezes não vai dar certo e aí, não deu certo. Mas o processo também é de não se culpar e de tentar ir melhorando aos poucos. Né? Então, a criança vai te chamar de chata, seu filho. Mas é melhor você tá ali cuidando e falar, olha, esses outros pais não conseguem limitar. E essa é a outra família. A maneira como eles lidam, tá tudo bem. A gente lida assim, né? E tá tudo bem. Eles não vão entender tanto agora. Não vão entender tanto agora. É uma questão, né, que às vezes a gente se culpa um pouco, né? Por isso, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho, né? A gente se culpa mesmo, né? A gente se culpa o tempo todo. Às vezes meu marido fala, será que a gente não tinha que ser mais amigo, assim? Eu falo, a gente é amigo, mas a gente é pai também, mas a gente precisa dar limite, educar. Claro, isso traz segurança pra eles. Né? Então,
falo pra Tem ele. alguém ali que olha pra mim, eu não preciso me cuidar sozinho, tem alguém cuidando de mim. Sim, Né? Então, sim. é ótimo. Então, Tá validada. dá um check, né? Check. Quais são as estratégias mais eficazes para prevenir problemas de saúde mental em crianças e adolescentes? Tá. Uma estratégia, enfim. Podem ser várias Podem ser estratégias, né? A gente falou já do equilíbrio, que é tentar dosar, assim. Então, eu sei que eu preciso colocar alguns limites para aquela criança, independente da idade, né? Mas eu também tenho que escutar. Aí, eu não gosto dessa frase, tenho que, mas eu acho que para esse contexto funciona. Eu preciso escutar essa criança, porque pode ser que ela me traga algo que para mim é um absurdo, mas ela precisa ser ouvida. Tá. Porque senão ela vai falar para quem? É. Né? Ou ela vai demonstrar para quem, né? Se não para você. Muitas vezes ela não consegue demonstrar ali para o pai, para a mãe. Ela vai falar com a professora, né? Então, assim, uma estratégia infalível. Escuta também, além de falar. Acho que a gente se colocar nesse lugar de escuta, porque a criança tem algo a dizer. Sim. E às vezes, na maioria das vezes, ela não fala de uma forma muito elaborada, porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Mas ela demonstra. Então, ela pode demonstrar através de um comportamento, né? Aqueles comportamentos desafiadores também vão aparecer. Tá. Uma birra, ou um bater, uma agressividade, uma irritabilidade, uma frustração, né? Que para nós pode ser exagerada. É a maneira como ela está dizendo, olha, eu não estou bem. Estou precisando de ajuda. Então, esse olhar, escutar, essa disponibilidade é uma estratégia, assim, essencial. E muitas vezes o pai, a mãe, a professora também pode indicar, né? Ou a família extensa, né? Uma avó, indica um profissional, né? Eu acho que o profissional, eu sou suspeita, né? Porque eu trabalho com isso, mas eu realmente ajuda. Sim. Né? Para você tentar traduzir. Muitas vezes a gente traduz o que aquela criança está pedindo, está precisando, né? E tudo bem o pai e a mãe não conseguirem entender em algum momento, né? Sim. Mas acho que essa é a principal estratégia, assim, escutar, prestar atenção. Tentar ter esse olhar atento, né? Isso. De ver que para tá necessidade precisando, da criança. né? A gente teve um momento, né, com a chegada da mais nova, que é tudo muito novo pra todo mundo, né? Ele foi 10 anos filho único. Bastante tempo. Então, a gente teve um momento que a gente parou e falou, não, eu acho que é legal ele passar com um profissional pra gente conseguir entender junto com ele esse tanto de sentimento que tá tendo ali. Sim. Porque se bagunça pra gente, imagina pra ele, né? Que não tem maturidade. Que não tem maturidade pra lidar, né? Então, vieram esses comportamentos mais explosivos, mais irritados, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha grita. E que a gente falou, peraí, eu não sei se eu sei lidar com isso, porque eu tô na situação, né? Quando você tá dentro da situação é mais difícil, né? Muito. Então, a gente falou, não, acho que a gente precisa que ele tenha um acompanhamento. E foi muito importante no momento que era... Porque veio tudo junto, né? Veio a pandemia, então ficar longe de amigo, escola e fazer tudo em casa. Aí veio a irmã, então muita informação, né? Então a gente falou. E foi um momento que a gente sentiu grande diferença com um profissional adequado ali, instruindo ele, né? Vocês precisam se identificar também com o processo da criança, né? Sim. Porque tem a ver com a família. Sim. Né? A família é essencial, assim. A gente sempre fala muito da família, independente de quem sejam os membros. Sim. Né? Mas ela é essencial, ela tá ali para escolher pela criança também, né? Exato, né? É por aqui. Então, vocês precisam entender para fazer uma escolha que respeite a autenticidade, né? Porque você não pode escolher para você. Sim. Né? Eu vou escolher porque eu consigo olhar o que ele precisa, o que ele tá pedindo para mim, né? Então, o profissional muitas vezes vai ajudar a família também a separar, né? O que é meu desejo como mãe e o que tem a ver com o meu filho, né? Sim. Não necessariamente é a mesma coisa. Né? Exato. Você pode desejar que ele, um exemplo, jogue futebol, mas ele não gosta. Sim. E ele não sabe dizer pra você, porque ele não quer te desagradar também. Sim, sim. Ele prefere desenhar. Sim. Né? Sim. E tá tudo bem, né? Então, muitas vezes a família não consegue fazer essa separação, mas
uma outra estratégia também, para além do profissional da psicologia infantil, né, que atenda crianças, o adulto procurar o autocuidado, né? Então, o profissional para ele entender também. Sim. Hoje a gente já tem uma área que é o psicólogo parental, né? O educador parental. Melhor esse termo, né? Que ele vai ajudar a família, muitas vezes ele nem vai conhecer a criança. Ele vai, através da família, acessar a criança, né? Então, para esse adulto saber como ajudar, Sim. né? Enfim, essa também é uma estratégia. O adulto se cuidar. Se cuidar. Uhum. Faz sentido, né? Também você procurar ajuda para você. Como a gente falou, é muito difícil o jogo da vida, né? Na realidade, equilibrar os pratinhos. Não é fácil, né? E eu acho que você procurar um profissional para você ou para criança não é um sinônimo de fracasso, de que você não tá conseguindo, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar isso também, né? Também. Porque às vezes, vou ter que procurar um psicólogo, né? Tipo, vou ter que. Não é sinônimo de... Não, eu acho que é o contrário, é um sinônimo de que você tá com um olhar atento ali, você sabe o que você tá precisando, seja para você ou pro seu filho. É bem corajoso. Bem corajoso. Eu acho bem corajoso. Você vai se expor, né? Você investe tempo, muitas vezes você investe até um orçamento. Sim. Né? Quando é possível, quando não, a gente tem também na rede pública, né? O acesso a esse serviço. Então, é uma coragem, né? Eu pedir ajuda é muito corajoso. Sim. Né? E se colocar assim vulnerável também é uma forma de aprender, né? Quando você se coloca num lugar de que eu sei tudo, eu não preciso de ajuda, você fica muito fechado, né? Não entra nada de novo ali. Aí você enrijece também na relação com a criança, né? Você também não consegue absorver o que ela está mostrando, né? Sim. Como a educação emocional pode ajudar a promover a saúde mental em crianças e adolescentes? Muito, ajuda muito. Mais escolas estão aderindo, né, à educação emocional como parte da carga horária escolar. Né? Tem vários projetos que contemplam essa necessidade. Então, a gente consegue, para além de um olhar individualizado ali do aluno, né, dentro da escola, da criança dentro da escola, do adolescente, a gente também, com o grupo, tem como trabalhar até aquela criança que não falou, mas um amiguinho falou e ela escutou e aquilo fez sentido para ela, né? Então, é super importante a gente ter o acolhimento desse tema nas escolas, né? Para que eles tenham mais consciência de como eu me sinto, quais são os nomes das emoções. A gente teve um filme, né? Incrível, né? Incrível, eu sou suspeita, eu adoro Divertidamente, né? Tem várias questões ali abordadas que para as crianças faz muito sentido, para os adultos também. Eu escutei muitos adultos que se mobilizaram, né? Principalmente com a ansiedade. Exatamente. Né? Então, um filme. Agora, imagina aquele projeto sendo trabalhado semanalmente com aquele grupo, para a gente falar sobre as emoções, relatar, ou reconhecer em si, reconhecer no outro. Sim. Criar, né, esse vínculo com o outro, no sentido também de eu reconheço as emoções do outro, então eu posso estabelecer por ele uma empatia, né? Isso também vai diminuir o risco de agressões dentro da escola, o bullying. Sim. Né? Então, para além da escola, aquele grupo se conecta pela internet. Sim. Então, muitas vezes, eles vão para a escola já com informações que foram trocadas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, N redes, né? Sociais, enfim, até de games, né? Sim. Que eles se comunicam e levam para a escola aquele conteúdo emocional, né? Já vai carregado. Já vai carregado. E essa carga vai impedir que se for uma carga, assim, uma sobrecarga negativa, né? Ela vai atrapalhar o aprendizado. Sim. Né? Porque aquela criança, se ela tem muita informação, ela tá pensando em muitas coisas. Aí eu tô pensando que depois daqui eu preciso falar com fulano, ciclano, eu tenho que jogar
aquele processo não vai ajudar para ela prestar atenção na aula, desenvolver ali aquele conteúdo acadêmico, né? Então, hoje, nunca deu para separar, né? Mas hoje a gente tem mais consciência de que não dá para separar o aprendizado do emocional. Sim. Né? Isso afeta, não tem como, né? Quais são as dicas mais importantes que você poderia dar para pais e responsáveis para ajudar a manter uma saúde mental e emocional do seu filho, assim, de crianças e adolescentes? Tá. Eu pensaria, a gente já até falou, né, do equilíbrio, da escuta, o quanto é importante você olhar para o seu filho, entender o que ele está vivendo, dar uma atenção, reservar ali um tempo na rotina, no dia a dia, né, para perguntar como foi o seu dia. Tem muitas crianças que falam, legal. E aí os pais se frustram um pouco, né? Mas aquilo já é um retorno. Então, tá tudo bem. E tá tudo bem. E você pode falar do seu. E você pode começar a dar modelos de como relatar com mais detalhes sobre o dia, né? Você até deu o exemplo, né, da sua família. Limitar o acesso a telas não é chatice. É importante, porque aí sim vocês vão ter mais tempo de troca. Sim. Porque se você tá na sua tela e a criança tá na tela dela... Cada um tá na sua tela, né? Cada um tá ali no seu mundo. No seu mundo e não consegue se relacionar, né? E aí começa a ter alguns conflitos familiares, né? Então, olhando para esse contexto, é extremamente importante que a gente crie ali uma rotina de contato, de conexão. Esse termo é muito importante, eu não tinha usado ainda. A conexão, né, com a criança. E se ela não quer falar, será que ela quer assistir um filme com você? É tela também, mas vocês vão estar fazendo algo juntos. Ou se ela tá querendo jogar aquele jogo, mesmo joga com ela, descobre como funciona, né? Sem uma postura inatingível, assim, né? Senta no chão, brinca junto. Sim. Eu não sei brincar. Então imita o que ela tá fazendo. Aprende junto, né? Resgata a sua criança também, né? Eu acho que esse é um caminho, assim, para os pais lidarem. Eu, como experiência, né? Vivência. Criança de 3 anos, nossa, ela ama sentar no chão, brincar de faz de conta, de boneca, né? E eu me aventuro com ela, eu gosto, sento e brinco. O mais velho tá numa fase, como eu falei, de transição. Então eu falo, pega um jogo de tabuleiro, vamos jogar. Eu não gosto. É chato. Você já sabe até a fala. Então é muito mais desafiador. É muito mais. É muito. E até para criar essa conexão mesmo que você tá dizendo, é muito mais desafiador. Porque a gente pergunta, foi legal. Tá tudo bem, mas eu não tinha parado para pensar nesse lado de dar um exemplo para ele, falando de como foi o meu dia. Porque muitas vezes, foi legal, foi tudo bem. Aí você fala assim, você nunca conta nada pra mim. Você já começa a entrar em atrito. O que era pra ser uma conexão, já comecei por um atrito. Aí que ele não vai ter vontade de contar, né? Então, eu sei porque já aconteceu. Já, e é comum. É comum. É bem comum. E aí, como é que foi? Legal. Aquela criança, ela ainda tá processando o que aconteceu no dia dela. Né? Muito estímulo, né? Sensorial também, né? Sim. Então, ela tá ainda ali digerindo tudo aquilo. E você tá na expectativa que ela te conte com detalhes, né? Na verdade, essa é a sua frustração. Minha expectativa, minha frustração, né? Então, aos poucos ela vai contando. Mas o quanto você também você conta pra ela? De como foi o seu dia. Hoje meu trabalho foi muito legal. Foi uma pessoa nova que eu conheci. Ela faz isso, faz aquilo. Ou, por exemplo, nossa, hoje eu comi uma comida muito boa, eu quero muito que você experimente, né? Faz uns comentários, assim, mais descontraídos, né? Para que você estimule essa troca. E será que ele vai ficar curioso? O que, mãe, você comeu? Né? Você dá abertura para uma conversa mais construtiva, né? Isso. Maior. Que talvez seja para além da escola, talvez ele não esteja com vontade de falar da escola. escola. Né? Pode ser que num contexto, assim, do final de semana, que ele tá mais relaxado, do nada ele vai soltar. Sabia que a minha professora me falou isso, né? Sim. Então, a gente tem que controlar também um pouco as expectativas em relação às crianças, né? Para que a gente também possa exercer esse papel, essa figura participativa. Sim. Né? E que seja
legal te contar, que seja legal brincar junto, né? Que seja motivador, porque senão o pai e a mãe entram naquele processo de gerente de rotina. Exato. E não participa. Exato. Né? Vamos ver. Quais são os principais mitos e verdades sobre saúde mental em crianças e adolescentes? Se é que existe algum. Eu acho que existem alguns. Tá. Né? Eu pensei, por exemplo, a gente até mencionou já, a criança não tem querer. Tá. Acho que isso é um mito. Para além de um mito, acho que é uma crença que a gente carrega, né? Transgeracional, né? Que a gente escutou os nossos pais falando, ou os avós. A criança não tem querer. Né? E aí a gente colhe esses frutos. Eu digo colhe porque nós somos essa geração, né, que está sempre muito preocupada a atender às expectativas de outra pessoa, a agradar. Uma dificuldade de falar não, né? É verdade. Porque eu vou decepcionar, né? Mas e essa preocupação, né? E se eu não falar direito? E se eu não fizer direito? Da onde vem? Né? Muitas vezes daquela infância que ninguém olhou para você e falou, você é bom nisso, né? Porque não dava tempo, né? Enfim, cada um com as suas questões, sem julgamento, sim. né? Mas é um mito, assim, criança não tem querer. Tem querer. Nem tudo que ela quer é possível, mas que tem querer, tem. Sim. Né? Então, acho que esse é um mito. E aí entra assim. aquela questão da escuta, né? A gente pode ouvir o que ela quer e dentro da realidade do que é possível dizer se é ou não. Se é ou não. E ela pode perguntar por quê, e você vai explicar. Mas às vezes não tem muitos porquês. Porque não dá mesmo. Né? Isso acontece muito na clínica. E ela também. se frustrar com não, com porque não dá, também faz parte. E tem que fazer, tem né? que fazer parte Porque mesmo. não dá pra agradar o tempo inteiro e ser permissivo o tempo inteiro também, né? E você pode acolher essa frustração. Eu entendo que você está se sentindo... Aí você dá um nome, né? Eu entendo que você está se sentindo assim porque eu não deixei você brincar lá embaixo. Sei lá, no condomínio. Porque vai chover, ou porque já está próximo da hora da gente comer... Sim. Ou porque ontem foi uma confusão, então hoje eu quero que você pense um pouquinho mais, né? Para que você tenha mais tempo para entender o que eu te falei. Enfim, inúmeros motivos você pode dar, mas às vezes também falar, não dá. É isso, eu entendo. Eu também fico muito chateada quando eu não posso fazer algo que eu quero muito. Sim. Então, você dá a oportunidade dessa frustração acontecer de uma forma assistida, Sim. supervisionada. Hoje a gente tem um termo, né? Que eu acho que entra num outro mito, né? Que a criança precisa se virar sozinha, se autorregular. Isso é um mito também? Não. Nós adultos precisamos, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, a gente precisa se autorregular. E às vezes a gente não consegue. Então a gente pode buscar ajuda, a gente busca conhecimento, a gente busca um amigo, busca um afeto também, né? Para nos ajudar. A criança, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela depende desse adulto olhar e corregular com ela. Né? A criança aqui, o adulto aqui, né? Agora, você, enquanto adulto, quem é que vai ficar fazendo isso aqui por você? Né? Então, trabalhar um pouco isso também. De entender que a criança vai precisar dessa corregulação. E não se virar sozinha. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe, né? Até num processo de orientação. E a angústia é que a criança não consegue dormir a noite toda sozinha. E ela já tem 9 anos. Então, a 10, já mais velha. Eu falei, não vai dormir sozinho. Não vai dormir com você para sempre. E nem a noite toda. É que às vezes ele busca. E a gente vai mostrar que tá tudo bem. E que em algum momento isso vai melhorar. Sim. Né? Então, é entender, ele vai precisar. Porque existem também os medos, né? Com certeza, um monte de insegurança. Pode ser que ele esteja passando ali por uma fase de muitas mudanças. E ele vai precisar, ele ou ela, né? Precisar mais de apoio, né? Então, tirar essa crença mesmo de que a criança vai se acalmar sozinha. Outro exemplo ele tá chorando, vai se acalmar.
né? Então, imagina, né? Gente, eu erro nisso também. Eu já falei isso. Quem nunca? Mas a gente tá aprendendo, né? Sempre, né? É um processo. Então, olha que angustiante. Imagina se você estiver chorando e você buscar um amigo, e esse amigo, ou sua mãe, ou seu pai, enfim, quem você buscar, falar pra você assim: ah, vai se acalmar sozinha. Ai, eu vou chorar. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. E ele não tem ainda maturidade pra lidar com isso. Ele não tem né? recurso emocional para lidar. Então, às vezes, você também. Na maioria das vezes, você não vai saber tirar aquela sensação da criança. Você não tem esse poder. Sim, sim. Mas você tá lá do lado. Olha, eu tô aqui. Eu sei que é difícil mesmo. Eu não quero falar, vai. Tá bom, a gente não precisa falar nada. A gente pode só ficar aqui junto. Eu não quero você, tá bom. Eu vou ficar mais pra cá. Você tá lá, em algum momento talvez dê abertura pra você dar um abraço. Isso não quer dizer que você concorda com alguma atitude Que ele errada. fez, tá? Não, você tá acolhendo um sentimento, que é a questão, né, principal aqui da nossa conversa, assim, é como cuidar da saúde mental. Sim. Ele Né? entender. Muito complexo É isso, complexo. né, Fê? É. Tipo, ele entender que ele fez algo errado, mas que ao mesmo tempo você tá ali. Tipo, ele pode contar com você e você tá ali acolhendo aquele sentimento dele, porque faz parte, né? Isso. E oferecendo essa segurança emocional, Segurança né? emocional. Para ele, que você não dá conta, mas eu tô aqui para te ajudar. E ele pode ser, e vai crescendo, né? Um indivíduo aí, né? Que vai se desenvolvendo como alguém que percebe que é preciso ter uma comunidade, né? Você não anda sozinho. Você precisa dessa colaboração Sim. num ambiente escolar, num ambiente de trabalho, Sim. né? As pessoas são importantes. Isso ajuda eles a se preocupar com o próximo também, né? A socializar, ter empatia. Eu sempre penso e reflito muito sobre o processo imobiliário, né? São estúdios, né? Em cima do trabalho, porque muitas vezes embaixo... É o coworking. É o coworking. E aí embaixo tem os escritórios. Em cima já tem uma outra parte daquele edifício que é residencial, estúdios. Então, olha o quanto a gente está desconectado desse sentir, né? A gente está cada vez mais individual. Eu acho que é um processo, assim, que não tem como remar contra. É o que está acontecendo. Sim. Mas a gente pode ter consciência dele, né, para lidar com isso, não necessariamente mudar, mas a gente pode olhar para isso e fazer o que você está fazendo hoje, né, que é conversar sobre o tema. Sim. Né? Trazer uma outra visão, né? Eu acho que saindo um pouco de crianças e adolescentes, mas eu acho que de uma maneira geral eu tenho essa sensação que você falou, assim, que as pessoas estão muito individualizadas, assim. Sem percepção, sem querer olhar pro próximo mesmo, pra quem tá do seu lado, né? Você entra no metrô, no ônibus, em qualquer lugar. Qualquer hoje, lugar, né? restaurante. Tá assim, né? É você e a tela. Né? Então, é muito difícil. É difícil, né? E o contato com as pessoas, né? É desafiador mesmo, mas é a partir desse que a gente vai crescendo, né? Isolado... Pode ser mais fácil, você ali se protege de várias decepções. Com certeza. Mas acho que as decepções fazem parte também para construir o seu emocional e para você amadurecer, né? E crescer, enfim. Nossa, é muito complexo. Nenhuma resposta, um monte de perguntas. Um monte de ponto de interrogação, não, brincadeira. Mas tem coisa que você pra tá gente clareando refletir. muito. Pra refletir, exatamente. Sim. Aí é você com você mesmo, né? Essa pergunta eu acho que você já respondeu, mas vou fazer. Quais são os recursos e suportes disponíveis para pais responsáveis que estão lidando com problemas de saúde mental em crianças e adolescentes? Eu acho que é buscar ajuda, né? Uma ajuda de um profissional. Isso. Para poder guiar ali e orientar tanto os pais quanto a criança e o adolescente. Sim. Né? Buscar ajuda. Se não um psicólogo, acho que dá para pensar em conversar com essa professora ou conversar com alguém da escola. Porque a escola é uma parceira também, né? Com certeza. Né? Essa criança muitas vezes fica mais tempo na escola do que em casa. Sim. Né? Então, buscar essa ajuda.
profissional que não necessariamente da psicologia, né? Pode ser de outra especialidade. Sim. Hoje a gente trabalha em várias vertentes ali para atuar no desenvolvimento da criança, né? Nós temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, os próprios pediatras podem orientar se for ali um profissional de confiança. Sim. Ou se não, eu posso pedir ajuda para um colega me indicar. Então, tem vários recursos, né? Que pedir ajuda é importante para você acessar os recursos, Sim. né? Eu vi uma postagem recentemente e eu acho que é um recurso que a gente tem usado pouco, Tá. que pode ser uma dica importante, que quando era uma pergunta, assim, qual que é a sua lembrança de infância mais marcante? Uma lembrança de um momento feliz mais marcante. A maioria das pessoas respondeu algo relacionado à natureza, né? E a gente tem pouco contato, né? Hoje em dia, poucas escolas têm também essa possibilidade da criança estar em contato com a natureza, por causa até dos terrenos, né? Sim, da disposição da escola mesmo. Uma questão espacial. As casas também não têm, né? Tanto essa possibilidade. Então, assim, o quanto a gente tem oferecido para as crianças um contato, ou para o adolescente, né? Um contato com natureza, né? Com parques, a gente pode pensar em lugares que são gratuitos. Ao invés de ir para o shopping, para um parque. Ir para um parque. Ou você pode passear, por exemplo, na Avenida Paulista. Nossa, quanta coisa tem. Tem uma diversidade de pessoas, tem uma diversidade de atividades disponíveis, gratuitas, exposições. Sim. Então, acho que ficar atento também. Tem um parque também, né? Tem o parque também. Alimentar essa cultura. Sim. Né? Eu acho que alimentar essa criança, esse adolescente com outros temas, né? Que você possa vivenciar junto com ele, sem o celular. Você tem que oferecer, né? Porque ele não vai descobrir sozinho, né? Talvez uma atividade esportiva também, né? Uma atividade física vá auxiliar nesse processo. É um outro recurso, né? Que se você não pode pagar, você pode procurar num lugar mais próximo, que é gratuito. No SESC, enfim. Você pensar sem sobrecarregar essa rotina nesses recursos para ajudar. A gente ama ir no SESC. Tem várias atividades gratuitas, tem shows infantis, né? Que a pequenininha ama ver. E o mais velho gosta de ir, na época do verão, curtir o SESC verão. Então, tinha atividade para os dois, né? Então, a gente gosta de ir bastante. E cria memórias. Cria memórias, afetivas, positivas. Isso vai preenchendo e vai sustentando o emocional. Sim, sim. Como funciona, assim, a psicoterapia, né? Para tratar problemas de saúde mental de crianças e adolescentes? Só explica um pouquinho de como funciona esse processo até para encorajar, de repente, ou acalentar pais e mães que, de repente, percebam essa necessidade dentro da família, né? Sim. Bom, pode ser por busca espontânea, né? Por esse profissional. Então, você mesmo pode acessar esse profissional. Ou você pode ser encaminhado por um médico, né? Ou outra especialidade dentro da área da saúde. Ou a escola pode fazer um encaminhamento. Aí você acessa esse profissional. Esse profissional deve te acolher. Sim. Te escutar, te acolher. Né? Agenda uma avaliação. A avaliação com a criança ou com o adolescente, ela pode funcionar de maneiras diferentes, dependendo do recurso que aquele profissional, a abordagem que aquele profissional tem, né? Então, eu coloco assim aberto porque eu não vou ficar defendendo a minha. Sim. Cada profissional tem a sua. E todas funcionam para alcançar o mesmo objetivo. Então, cada uma no seu caminho são validadas. Sim. Né? E aí, você se sentindo seguro, enquanto responsável, né? Se sentindo seguro, se identificando com aquele profissional, né? Você adere àquele processo terapêutico, que depois dessa avaliação é feita uma devolutiva para essa família entender o que você percebeu dessa criança ou desse adolescente, o que ele precisa, como você pode ajudar, né? Então, como que eu vou organizar o meu trabalho
eu tô falando como profissional, né? Para ajudar essa família a superar esse desafio, né? Então, isso é organizado, né? Em algumas sessões, a gente tem uma previsão, mas nunca uma receita, pronta, um prazo muito definido. Isso também depende de cada processo. Então, essa avaliação de cada criança, de cada contexto, né? Esse processo vai acontecendo e a avaliação vai sendo também continuada, né? Você vai avaliando a cada sessão. Tem criança que vai precisar de mais sessões que outras, dependendo do quadro, né? Da dificuldade que ela tem, do nível de suporte que ela precisa. Tem família que vai precisar de mais orientação que outras. Então, o profissional vai tendo esse olhar e direciona. Então, como encorajar? Vai... Não se preocupa muito, vai e experimenta. Vê como você se sente. Não me identifiquei com esse profissional. Procura outro. Não tem problema, né? Não fica naquilo que está desconfortável. Sim. Procura outro. A gente tem muitos profissionais, né? Então, você precisa se sentir acolhido. E aí, pode ser que aquilo que aquela pessoa te falou não faz tanto sentido. Você pode procurar outra opinião, né? A gente faz isso com o médico. Sim. Né? Natural, né? Segura, acho que vou procurar outra opinião. Mas é assim, aí a gente vai acompanhando como profissional essa família. O profissional deve acessar a escola, né? Esse psicólogo precisa pesquisar se tem outros profissionais, outros especialistas. Muitas vezes aquela criança tem uma agenda cheia, ela pode ter uma fono. Então, eu quero conversar com ela. Então, é legal a família saber que existe essa possibilidade, até para, caso o profissional não fale, você possa falar, você pode conversar com a fono, exemplo. Sim. Você pode conversar com a escola. Porque é um trabalho em conjunto, né? É em conjunto, né? Então, a criança está aqui, todos esses contextos em volta, mas ela é uma só. Então, a gente precisa conversar, entender, integrar. Sim. Né? Sim. Então... Olha que dica legal. Conseguiu sim. Qual a importância de buscar ajuda profissional? Se você suspeita que uma criança ou adolescente está enfrentando algum problema de saúde mental ou emocional. Que, por exemplo, você citou ali que hoje, que às vezes não, as crianças não, mas os adolescentes, pré-adolescentes, eles têm muito contato com rede social, né? Hoje até crianças mais cedo do que deveriam, né? Então, tem essa troca já em WhatsApp, internet, eles já chegam com essa sobrecarga na escola. Tem questão do bullying e tal. Como você às vezes suspeita que ela tá sofrendo algum tipo de opressão, digamos assim, né? Como que você pode ajudar, né? De repente, não é levando direto para um profissional, né? De repente, é um acolhimento familiar primeiro. Pode ser. Eu acho que também depende, né? Se você tem já uma troca com essa criança, você pode pedir ajuda ou você pode acessar. Eu acho que você também pode ser bem direto. Olha, eu vi, né? Eu vi nessa rede social que isso aconteceu com você. Eu gostaria de entender o que está acontecendo para te ajudar. Eu acho que é tentar uma forma não autoritária, afetiva, de novo, a afetividade, né? Sim. Para acessar, para ela se sentir segura para falar. Você pode confiar em mim, né? Acho que são frases importantes. Confie em mim. Se você não quiser falar sobre isso agora, eu posso conversar com você depois. Você prefere escrever sobre o que está acontecendo? Ou desenhar? Sim. Né? Pensar em estratégias. E aí, você precisa ser bem criativo, né? Para que você conquiste aquela confiança, para que essa criança ou adolescente fale sobre o que está acontecendo. Ou você pode pesquisar. Tem uma questão polêmica aqui. Como pesquisar sem invadir a privacidade desse adolescente, né? É difícil, porque você como pai pensa, tenho que ver, tenho que saber. Mas muitas vezes aquele celular, né, tem uma senha. Ou se não tiver senha, mesmo assim você vai olhar tudo que seu filho adolescente escreve para os amigos? Então, me fala. Não deve olhar tudo? Não. Não. É claro que tem situações de risco,
né? Que a família não tem tanta alternativa a não ser pesquisar, né? Mas Porque eu vou ser sincera, tá? Pode ser. Eu dei o celular pra ele na condição de que eu ia pegar e olhar de vez em quando o que tinha lá. Sim. E ele concordou. Sim. Mas... Com 12. Com 12. Com 12. Mais velho, imagina, vamos pensar num adolescente aqui com 17 anos. Tá, e... Né, que pode ser que tenha um relacionamento, né, tem ali algumas trocas que não ficaria confortável, Sim. Né, de mostrar para a mãe e para o pai, Uhum. né, então acho que vale também conversar sobre isso, né, talvez ter essa troca assim, olha, eu sinto que eu preciso acessar o que você está fazendo, o que está acontecendo com você nesse meio digital, Uhum. mas eu não quero invadir a sua privacidade, então você pode me mostrar? Não, já é um sinal de que tem alguma coisa, né? Então, você precisa tentar acessar com respeito. Tá. Você fez um combinado com o seu filho. Uhum. Você não pega sem ele saber. Você Sim. não, né? Não é escondido, não é Sim. uma violação. Você combinou. Então, eu acho que tem formas e formas Tá. de acessar e perceber que ali pode ter um problema. A gente teve recentemente, né, um boom de uma série da Netflix, que é a Adolescência, que trata um pouco desse tema. É uma série bem nova, que algumas pessoas já estão assistindo e comentando sobre. E fala muito desse contexto. Fica a dica para assistir. É boa, então. É boa. Tá. Para refletir. Para refletir, também. Tá bom. Sempre pra gente refletir. Porque não tem uma resposta única, não tem uma receita, sim. né? Mas você pode refletir e ver como que funciona melhor para você. Chama Adolescência? Chama Adolescência. Tá. São 4 episódios. São muitas temáticas nessa série, mas vou falar só da questão digital, né? Das redes sociais. Tem códigos que os adolescentes usam que a gente não conhece, porque a gente não se apropriou daquilo, né? Então, acho que vale ter essa atenção, né? Eu tenho interesse, eu acho que essa palavra a gente também não usou. Eu estou interessado a entender sobre o seu universo, sobre o seu vocabulário. Né? Porque às vezes pode ser que eles falem alguma coisa que você não identifica, que não é familiar, é novo. Sim. Né? Então você fala, o que é isso? Então você pode se interessar, né? E demonstrar esse interesse sem... É bem difícil, mas sem parecer que você está ali num controle, né? Estou interessado por você, porque eu te amo. Sim. Então eu tenho esse interesse, né? E eu acho que esse é um caminho, assim, saber como acessar, controlar as próprias emoções. Difícil também, né, pro adulto. Né? Mas é mais difícil para a criança. Com certeza, com certeza. Né? A prioridade ali. Então, a gente vai ter que... É difícil para mim, então eu vou aprender. Eu sou responsável, então eu consigo fazer a autorregulação. A criança não consegue, então eu vou partir daí. Então, eu vou aprender a lidar, a chegar, a falar, né? A pesquisar. Como que ela pode me mostrar sem eu violar essa privacidade? Como que eu posso descobrir, então, já que eu estou muito preocupado? Ou então eu vou ter que violar essa privacidade, mas eu vou fazer de uma forma que ele perceba que é importante. Nós, enquanto terapeutas, fazemos um contrato com todas as idades, mas principalmente com os adolescentes, a gente tem que ter esse cuidado, assim, olha, o seu sigilo está preservado, né? Eu quero que aquele adolescente confie em mim. Sim. Mas se eu perceber que você corre o risco ou que um terceiro corre o risco, eu vou precisar quebrar o nosso sigilo, porque eu devo comunicar os seus responsáveis sobre isso e eu vou te avisar quando eu for fazer isso. Ou seja, eu tô garantindo para aquele adolescente que essa relação é segura. Tá. Entendeu? Tá tudo claro, objetivo. Até aquilo que não é tão confortável para ele. Que seria uma quebra ali de contrato. De sigilo. De algo que ele não queria que a mãe soubesse. Mas eu vou trabalhar com ele para ele entender que é importante. É um risco. Pode ser um risco de vida, pode ser um risco... ali que tem que ser levado em consideração, ou uma agressão ali que está acontecendo, psicológica, né, mesmo. Alguém
ofendendo verbalmente o outro. Que às vezes ele não quer levar para os pais, você acaba vendo isso dentro da terapia, né? E muitas vezes aquele adolescente não fala, mas o amigo dele fala pro pai dele. Então, aí que eu acho que entra no sentido de comunidade. O quanto que eu também posso ser responsável por aquela informação que chegou até mim, que não é sobre o meu filho, mas é sobre o filho de outro pai que está ali naquela escola. Sim. Exemplo. E eu vou ficar com aquilo, né? Vou contar para a professora, eu vou acessar de alguma forma. Então, Sim. eu acho que é esse sentido ali de cooperação que a gente não deve perder, né? Sim. Não deixar isso... morrer no individualismo, né? Que é continuar alimentando, né? Esse social é importante, a gente precisa das pessoas, somos seres sociais, Sim. né? E elas estão ali para cooperar, até para defender, né? Sim. E, enfim, são vários tabus, principalmente na adolescência, na infância e na adolescência. A sexualidade também é um deles, são vários. Mas eu acho que quando a gente se interessa por eles, né? E olha e desconstrói também que é um aborrecente. Esse é um outro mito. Não é um aborrecente. É um adolescente. Olha quantos lutos que ele tem que lidar. Sim. O luto da infância, o luto do corpo, do próprio corpo que está ali em mudança. O luto de vários privilégios. Vários cuidados. Agora verdade. eu preciso ser independente. Agora eu tenho que fazer... Né? Então, acho que a gente olhar com afetividade para esse lugar que a gente já esteve... eu posso dizer, no papel de mãe... Pode. Você falando agora, o que me veio, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito mais com como preparar essa criança para a vida adulta, né? Então, por exemplo, o João, ele tem 13 anos, então eu quero que ele aprenda a ser independente. Então, às vezes você se preocupa em delegar as tarefas em funções para que ele saiba fazer aquilo. Se eu faltar um dia, ele vai saber. Isso. Mas você não se preocupa com esse lado emocional. Quer dizer, que a saúde mental... Talvez você não tenha esse conhecimento. Eu não tinha, né? Escutar você falar, eu vou chorar, gente, eu tô de TPM. É um outro olhar. É um outro olhar que eu não tinha. E tô assim, sendo sincera, gente. Vocês vão me ver assim, socorro. Eu me emociono também. Porque é isso, às vezes você não tem... É falta de conhecimento mesmo. Você se preocupa muito com uma área, mas esquece dessa outra que é tão importante quanto. Que tem a ver com saúde mental, que é o seu tema. Eu não tinha lidado com isso. Tipo, com essa palavra que você falou, quantos lutos ele tem que lidar. Isso. E eu não tinha prestado atenção nisso, dessa forma, né? Quantos privilégios ele perdeu, entre aspas, né? Chegou a irmã que tomou espaço, né? Tipo, a atenção não é igual mais, né? Porque ela depende 100% de mim, ele já não tanto. Então, Fê, sério. Tocou, me fez olhar com outro olhar, claro, né? Mas essa mudança de olhar não tem volta. Que bom. Eu aprendi isso estudando muito, porque a gente não pode parar de estudar, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa em geral, assim. E como base da educação positiva, vou até trazer esse conceito. Se fala muito hoje em dia educação positiva. Né? A gente escuta e já pensa que é positiva no sentido de... Permissividade. E não, né? Positiva no sentido assim, de que você olha com amorosidade para esses desafios, né? E um dos pontos que para mim foi essencial, assim, que eu falo que não tem volta, é quando você entende que todo comportamento é uma forma de comunicação. E aí, quando você entende isso, você até foge um pouco dos diagnósticos. Não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes. Mas longe não precisa de mim se prender, né? Invalidar, Sim. Né? Mas para além do diagnóstico, que ele está ali, ele pode estar, para além disso, existe ali um ser humano. A gente pode dizer que se você prestar atenção nesses detalhes que você compartilhou conosco hoje, por exemplo, já
50% de chance de você não ter nenhum diagnóstico, que você vai resolver ali antes de precisar de um diagnóstico, de repente. Sim, né? pode ser. Uhum. Não sei se eu consegui expressar. Sim. É isso mesmo, né? Então, muitas vezes você consegue ali trabalhar com esses desafios, né? De uma forma que resolve a partir da orientação da família. Porque aquela criança, ela tá pedindo alguma coisa, ela tá comunicando, ela está dizendo. O adolescente também. Sim. Se o meu filho, adolescente, né? A questão dos lutos, né? Tá ali, muito quieto, né? Ele chega da escola, ele já vai pro quarto, ele mal fala comigo, só sai para comer, ou às vezes eu levo comida. Não tá bom, né? Ele tá dizendo algo, mas ele não consegue lidar com aquilo sozinho. Sim. Ele não tá conseguindo, né? Então, eu acho que é esse olhar que não tem volta, é esse interesse pelo outro. É você entender que todo comportamento é uma comunicação. É você entender que as pessoas precisam das outras. Você entender que não é autorregulação, é corregulação. É que você precisa se conectar com o presente, o aqui e agora. E com aquela situação que está se mostrando. Porque às vezes você está ali, né, pensando, puxa, mas eu quero que ele passe no vestibular, ele tem que estudar porque ele tem que passar no vestibular, porque ele quer fazer um curso de medicina e advocacia, enfim, independente. Mas e agora? Será que ele está bem? Será que ele está conseguindo estudar? Porque se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai conseguir. Então, eu acho que é isso. É um momento de várias mudanças nessa fase, da adolescência principalmente, e ainda assim tem que lidar com mais responsabilidades. Sim. Ao mesmo tempo. Sim. Né? E ainda se preocupar que já vai ser adulto. Gente, é muita mudança. Gente, olha, por essa eu não esperava. A gente quer as respostas prontas, né? Eu acho que tem algumas dicas prontas, mas o caminho é bem... É trabalhoso. Né? Então, se você tem filhos, você precisa trabalhar na educação deles o tempo inteiro, em todas as áreas, né? Na sua própria. Na sua própria. Gente, olha, foi o podcast mais longo, eu acho, que o nosso Ser Podcast. E se desse, a gente ficava ainda mais um tempão conversando. Porque o assunto tem assunto, né? Tem muito mais, né? Então, a gente pode combinar uma parte 2, quem sabe, sim, né? Com certeza. Porque tem, por exemplo, vou deixar um spoiler já, assim, tipo, cobrança escolar, né? Eu acho que faz parte até do nosso passado também, da nossa educação, tipo, de cobrança de notas, de repente. Enfim, gente, tem muita coisa pra conversar. Muito assunto. Obrigada, Fê, pela sua participação, por falar conosco sobre esse tema tão importante. Eu considero muito importante. Claro, porque sua mãe tem 2 crianças para olhar com esse olhar que você me ensinou hoje a olhar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai multiplicando. Com certeza. Obrigada, pessoal. Termina assim, emocionada hoje. Até a próxima.